Como é que Recife sabe falar de calor? Continuando então nossa série de questões do Enem 2019, agora com calorimetria, um assunto ali da Física 2. Teve a última questão que eu fiz de Física 3, Física Elétrica, e agora vamos voltar um pouquinho e falar um pouco de calorimetria, uma questão clássica também do Enem 2019, e ainda tem uma bônus que trabalha mais com os conceitos e uma questão mais teórica, uma questão mais rápida de se fazer, de se resolver. São duas questões que eu considero fáceis também, inclusive no TRI também pode acabar sendo fácil, uma questão realmente que você trabalhando com a receitinha de bolo ali, de aplicação de fórmula, você consegue fazer ela rapidamente. Então, vamos dar uma olhada na questão que eu vou mostrar para vocês, como ela é fácil, do ponto de vista mecânico mesmo, de resolução de questões. Questão 113, do ano 2019, prova amarela. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água, em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor, ou seja, isolado termicamente. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Então aí a gente tem também a ideia de rendimento, de um processo de combustão. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. A gente vai entender o que é o calor específico mais para frente. E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Okay? Então ela deu aqui uma tabela nutricional da castanha de caju e a gente tem aqui algumas informações sobre a castanha. E no enunciado ela diz qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento. Então é um experimento de aquecimento de um recipiente de água de 350 gramas e para aquecer esse recipiente ele utiliza a energia liberada na combustão de 2,5 gramas de castanha de caju. Então, a castanha de caju ela é utilizada como comburente, ou seja, ela é o combustível, a queima é o combustível utilizado para aquecer a água. Uma informação muito importante é que 50% da energia gerada na combustão foi utilizada utilizada totalmente para aquecer aquele recipiente d'água. O restante foi perdido de outras maneiras. Aí é a ideia de dissipação de energia, por isso a gente trabalha com rendimento. Então é importante que você fique focado e não esqueça dessa informação, porque eu vou mostrar para você que, dentre as alternativas aqui da questão, tem uma que é justamente aquela alternativa que você encontra quando acaba trabalhando com os 100%, quando você esquece dessa informação. Então vamos dar prosseguimento aqui. Vamos agora separar as informações que a questão nos deu, como a massa de castanha de caju, que a gente tem, a massa de água, os 50% da energia, essa informação que é super relevante, a temperatura inicial da água, que era 20 graus Celsius. E tem outra informação que é crucial, que está na tabela, porque uma das competências do Enem é exigir do aluno a interpretação de gráficos e tabelas, está aqui. A gente realmente precisa dessas informações como carboidratos, proteínas, gorduras totais? Não, são informações irrelevantes para resolver a questão. A gente não está fazendo uma questão de biologia. Então a gente fica focado apenas no valor energético, porque esse valor aqui, ele é justamente o valor da queima, no caso aqui de 10 gramas de castanha de caju. Então interprete bem o gráfico e saiba desconsiderar aquelas informações irrelevantes. Então é um excesso de informações que pode embananar um pouco o aluno. Então separando aqui, a gente sabe que 70 quilocalorias são liberadas na queima de 10 gramas de castanha de caju, ok? Então, sabendo que a gente tem uma massa de 2,5 gramas, basta fazer uma regra de 3 para encontrar a quantidade de energia liberada na queima dessa massa. Fazendo aqui meio pelos extremos, a partir da informação que a gente retirou da tabela, a gente faz 70 vezes 2,5 igual a 10x, e isola o x e encontra 17,5 quilocalorias. Para resolver a questão, a gente precisa transformar essa unidade no sistema internacional. Então, basta a gente tirar esse prefixo quilo, que é 1000. Então, fica 17.500 calorias. Mas, lembre-se que apenas 50% dessa energia foi aproveitada para aquecer aquele recipiente d'água. Então, é aqui que você retira esse 50%.
Então, fazendo a operação aqui, tirando esse 50%, ou seja, multiplicando por 0,5, já que 50% é 50 por 100, ou dividindo por 2, você encontra uma quantidade de calor de 8.750 calorias, que vão ser usadas para aquecer 350 gramas de água. Está aqui a informação. Então, voltando para o enunciado nos fala o quê? Nos pergunta o quê? Qual foi a temperatura final que aquele recipiente d'água de 20 graus Celsius chegou? Simples. Então, se você tem uma situação em que você tem uma massa de água e está cedendo calor para aquela massa de água e ela vai aumentar a sua temperatura, é uma situação clássica da calorimetria. E para resolver esse tipo de situação, a gente usa da equação fundamental da calorimetria, certo? Claro, a gente também vai precisar dessa informação aqui, o calor específico da água. O que é o calor específico? O calor específico é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius, 1 grama de uma substância específica. Nesse caso aqui, é a água. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. É diferente de capacidade térmica. Capacidade térmica não é específico para o material. No caso específico, para a substância. É uma especificidade do objeto, daquele objeto específico, mas não da substância em geral. Ok? Eu vou fazer um vídeo explicando a diferença entre capacidade térmica e calor específico. Então, a equação é Q, que é a quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura que aquela substância é submetida. Esse ΔT, ele pode ser representado como a temperatura final menos a temperatura inicial, já que é uma variação, né, de temperatura. E a gente tem aqui a informação da quantidade de calor, que a gente acabou de calcular, e a massa da água. A gente tem um calor específico e a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então, colocando todas as informações na fórmula, a gente vê que sobra apenas temperatura final, que é o que a gente quer encontrar. Então, temos aqui basicamente uma situação de aplicação de fórmula. Resolvendo aqui, e claro, fazendo a distributiva aqui adequadamente, não esqueçam de fazer a distributiva entre parênteses, dessa expressão entre parênteses, a gente vai ter 8.750 igual a 350 TF menos 7.000. Jogo 7.000 para esse lado somando, já que ele está negativo aqui. Ficamos com 15.750 igual a 350 TF. Isolando o que a gente quer, que é a temperatura final, a gente encontra 45 graus Celsius. Então, o maior trabalho aqui seria fazer essa divisão, que você pode fazer tranquilamente se você for simplificando por 5 a expressão. Depois eu posso fazer uma aula ensinando como fazer divisões com números muito grandes, através do método da simplificação, até você encontrar um número mais baixo e você divida normalmente. Então, voltando aqui para a questão, a gente encontra a letra C, 45 graus. Agora, eu fiz aqui o cálculo separado, e se você não tirar 50%, vamos voltar para cá. Quando você chega aqui, nesse momento que você passa o 7.000 para o outro lado, ele vai somar com o dobro disso. No final das contas, você vai dividir por 350, um número um pouco maior, e você vai encontrar 70 graus Celsius, que é a letra E. Então, você vê que não é uma casca de banana, mas é aqui que o Enem separa o aluno que está atento, sagaz, o aluno que não está afobado, daquele aluno afobado, que sabe o assunto, sabe a fórmula ali, decorou que macete, mas não prestou atenção na questão. Não entendeu a ideia de rendimento. Então você acaba ficando em desvantagem numa situação dessas. Então a resposta é realmente letra C, 45 graus Celsius, tranquila. Uma questão tranquila de aplicação de fórmula, basicamente. Você só precisa entender o conceito de calorimetria.